Fala, meu povo! E aí, galerinha do bem? Bora fazer uma livezinha aqui com a Mari, conversar um pouco. Bora lá. Mari, você pode falar algo sobre ver o nosso parceiro da forma diferente para que essa realidade mude? Vamos lá, então, Elis, começando com você, maravilhosa. Eu posso falar muito bem sobre isso, gente, porque quando eu comecei na manifestação, o meu casamento tinha 13 anos de casada, o meu casamento estava um desastre, assim, estava um caos. Né? A palavra separação assim ecoava na minha cabeça muitas vezes, e com certeza na do meu marido também. Né? O casamento tinha muita briga, discussão, a gente conversava muito pouco, enfim, né? Aquela coisa bem caótica. Quando eu comecei a estudar sobre manifestação, eu entendi que o meu marido só me mostrava aquilo que eu conhecia sobre relacionamento. Mas, ó, gente, pega isso. O outro só te mostra aquilo que você sabe sobre ele. Entende? É assim que funciona. Se eu lá na minha infância, eu tive o exemplo, né? O meu modelo mental de relacionamento foi minha mãe e meu pai. Então, todos nós temos um modelo mental. Modelo mental. Dentro da nossa mente, digamos assim, tem um modelo mental, um padrão. E toda vez que você for entrar no relacionamento, você vai ter que passar por aquele modelo mental, como se ele fosse um sargento. Eu até fiz um desenho, não sei se eu tenho no meu... Tá nesse telefone aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Só um pouquinho, deixa eu ver. Acho que vai... Ui! Deixa eu ver se eu consigo... Eu até fiz um desenho hoje de tarde no chat GPT para poder trazer para o meu grupo amanhã. Terça-feira começa o nosso grupão, hein? Nosso desafio. Terça-feira começa o nosso desafio. E eu até fiz essa imagem aqui. Não sei se vai dar para ver aqui no telefone. Mais ou menos, né? Essa imagem aqui eu vou levar pro grupo. Ai, tá bem feia aqui. Não dá para ver, né? Ai, ia ser tão bom se vocês vissem. Eu fiz essa imagem aqui dentro do chat para vocês conseguirem ver mais ou menos como é que funciona o mecanismo. Mas digamos que todo mundo tem um padrão mental. Aqui dentro tem um padrão mental. Ou seja, um modelo que você tem de relacionamento. Então você aceita que você vive um relacionamento maravilhoso. Só que quem manda na tua vida é isso aqui. Então todos nós, seja em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter que aprender a passar por isso aqui. Então, toda vez que você tiver que mudar algo na tua vida, você vai ter que passar por esse padrão mental, que é o teu modelo que você tem de relacionamento, o modelo que você tem de dinheiro, de saúde, de família. Todo mundo tem um padrão, um modelo, ok? Então, quando você olha pro teu marido, não é você que tá olhando, é o teu padrão que tá olhando. Isso é muito importante vocês entenderem. Quando eu tô olhando pro meu marido, para quem seja, eu não estou vendo o meu marido. Eu estou vendo o padrão que eu tenho espelhado nele. Então eu estou vendo no meu marido tudo aquilo que eu acredito sobre relacionamento, que dói, que machuca, que é horrível, que insegurança, dúvida, incerteza, tudo isso eu estou espelhando, eu estou vendo nele. Não porque ele seja assim, mas porque ele está me mostrando o que eu tenho como padrão mental. Então, para mim poder mudar meu relacionamento, eu tenho que mudar esse padrão. Como que eu mudo esse padrão, Mari? Mudando a percepção que eu tenho dele, né? Daí entra aqui o que eu sempre explico para vocês. Você vai ter que sair de cá e vai ter que passar para cá. Você vai ter que sair desse nível aqui, onde tudo é matéria, onde tudo é o outro, onde tudo é ruim. Você vai ter que entrar na neutralidade, que é aqui, e daí você vai ver a partir da consciência. Você não consegue mudar a tua vida a partir da matéria, tem que ser a partir da consciência. Tá? Então, o modo como eu tô vendo meu marido é o padrão mental que eu tenho. Como que eu mudo isso, Mari? Aceitando uma nova ideia sobre ele. Mas essa ideia tem que ser baseada na consciência e não no ego. Deu para entender? Isso eu vou falar muito sobre no nosso grupo, tá? A nossa primeira aula do nosso grupo vai ser sobre isso para quebrar os padrões. Mari, afirmação para uma quantia exata de dinheiro. Eu tenho tantos mil reais na conta. Afirmação nenhuma funciona.
Nenhuma afirmação funciona se ela for feita de modo robótico, tá? Mari, como que eu faço para manifestar as coisas na minha vida? Eu tenho que aceitar. Digamos que você queira R$1.000, tá bom? Eu tenho R$1.000. Você aceitou isso? Aceitou? Aceitei. Deu, acabou. Se você continua aceitando, você está presa na falta, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Mari, eu posso manifestar tal quantia de dinheiro? Pode. Você tem que aceitar, assumir e viver. Tá feito. Não tem mais o que fazer, tá? Então você tem que ver o que você acredita sobre esse dinheiro, quais as crenças que você tem sobre isso, porque tem gente que quer manifestar 5, 10, 15, 50, não sei quanto, mas nem ela acredita que é possível. Então tem que ver se você acredita que seja possível isso, né? Porque você não vai ter aquilo que você não acredita que é possível. Oi, Lécio. Boa noite, maravilhosa. Começou a melhor live do Brasil, do mundo, né, linda? Beli, maravilhosa. Driquinha, linda. A Drica foi uma pessoa que depois da mentoria, ela mudou o casamento dela, transformou o casamento dela, perdeu parou de tomar remédio para depressão. Eu acho que até a confeitaria dela foi para... Teve um monte de coisa lá, né, Drica? Vamos lá para cima, meu povo. Depois da mentoria, o controle sobre o meu relacionamento não faz mais sentido. Amo. Tá tão estranho isso. Acostume-se. Acostume-se com o bom, com o tranquilo. Acostume-se. Acho que agora entendi o que é soltar. Que bom que você entendeu, maravilhosa. Só solta quem entende. Soltar é o segredo da manifestação? Sim. Soltar é o segredo da manifestação consciente. Só solta quem entende. A pessoa que ainda está repetindo, ainda está tentando, ainda está pesquisando, ainda está estudando ainda está pulando de live em live, como se fosse procurando conhecimento sobre manifestação, não entendeu. Está preso na falta. Está no estado de falta e está criando falta e falta e falta e falta e falta e falta e falta. Tá? Então, às vezes a gente quer criar, por exemplo, você quer criar dinheiro, mas você está na falta, você está no estado de falta. Então, você não vai criar dinheiro. Você cria um pouquinho ali, perde, ganha, perde, mas não salta. Quando você começa a criar a partir da consciência, daí é outra história. Se ficar tentando manifestar é porque não aceitou. Realmente tem que decidir e não tentar mais. Tá feito. Não tem mais o que fazer, né? É como se você clicasse você quer assistir a Globo. Você vai lá e clica na Globo e deu. Você não fica lá Globo. Não. Clicou, deu. Tá feito. Bora, né, Beli? É que na verdade, a gente trabalha muito com o ego, né? A gente não sabe a diferença do ego e da consciência. E essa diferença precisa ser entendida. Nós temos dentro de nós, no nosso plano mental, como se fosse um sargento que passa o dia inteiro falando. E é esse falatório que nos prende no padrão que a gente está. Né? A maioria de nós se engana muito. O ego ele é muito ardiloso. Ou seja, a gente se prende no padrão achando que a gente saiu dele. Então, essa voz que fica aí na tua cabeça, 24/48, faz isso, faz aquilo, aí eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que falar com o fulano, vou ter que falar com o Beltrano, porque eu não sei o que, porque se eu não fizer, ninguém faz, porque eu vou ter que arrumar dinheiro para isso, Isso aí é o ego. E o ego só tem a intenção de te prender no padrão. Então, quanto mais você fica ali tentando sair daquele lugar, mais preso ali você fica. Gente, tudo que você fizer para sair de um lugar, te prende no lugar. O ego tá te prendendo ali como se você fosse um ratinho, correndo o dia inteiro. A gente fica preso, como se a gente estivesse correndo numa roda de rato. Preso. Você passa o dia inteiro ali, ó. Como se fosse um labirinto. Até fazer um desenho aqui. A doida dos desenhos, né, gente? Mas eu acho legal para vocês entenderem como é que funciona. Vamos fazer bem interessante aqui, ó. Digamos que isso aqui, ó. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. Isso aqui é você, tá? E o ego é como se fosse um sargento. E ele tá ali o dia inteiro, comandando. Todos esses pensamentos que aqui... Até os pensamentos positivos também vêm do ego. Pensamento positivo também vem do ego.
Então você acha que agora eu vou pensar só positivo, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu posso, eu consigo. Isso é o ego. Você ainda não entendeu nada. Não é para ficar repetindo, não é para ficar afirmando o dia inteiro. Porque pensamento é energia, e você está colocando no lixo a tua energia. Então, às vezes a gente acha, então eu entendi tudo sobre manifestação, eu vou passar o dia inteiro no eu sou rica, muito rica, e na minha conta tem milhões. Gente, você está colocando a tua energia no lixo. Claro que é muito melhor você estar na energia positiva do que na negativa, né? Óbvio. Só que se você está ali se esforçando muito por alguma coisa, você já está no negativo. Entende? Porque se você aceitou que você é próspero, você está vivendo, não tem mais o que fazer. Boa noite, Maria Antônia. Feliz Dia da Mulher para nós. Quero manifestar a minha independência, mas tenho muitas inseguranças. A sua independência financeira, ela depende do que você aceita, né? Se você aceitar agora a ideia que você tem independência financeira, você tem. Só que todas essas ideias que a gente aceita tem que ser aceita a partir da consciência e não do ego. Gente, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. O ego, gente, é aquela nossa parte, tá? O ego é aquela sua parte que nunca está satisfeita. Você quer uma casa, daí você consegue a casa, daí você quer um apartamento. Daí você consegue um apartamento, você quer uma casa na praia. Daí você consegue a casa na praia, você não quer mais nada. Daí você começa a ter problema no relacionamento. Daí você começa a ter problema no corpo. Sabe? O ego é aquela parte insatisfeita da gente, que nunca está satisfeita. Você quer dinheiro, daí você ganha dinheiro, daí você quer mais dinheiro, daí você ganha mais dinheiro, daí você quer mais dinheiro, sabe? O ego é aquela coisa, aquela parte nossa que nunca está satisfeita. Ele vive da insatisfação. Enquanto você não conseguir transcender o ego, transcender ele, você não muda a tua vida. Você vai viver nessa corridinha de rato, insatisfeito com a vida, meia boca, sabe? Uma vida meia morna, meia ruim, meia xoxa. E buscando um monte de técnica de manifestação para mudar a tua vida. A tua vida só vai mudar no momento que você mudar. Não é o dinheiro que vai mudar a tua vida. Pode ter certeza disso. Ai, Mário, o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Mas não vai mesmo, meu amor. Porque você está buscando algo para ser feliz. Por isso que quando vocês vêm para mim, em grupos e mentoria, o meu primeiro passo é te dar clareza do que você quer. Para você sair do ego, sair da falta e aceitar a consciência. Você tem que saber o que você quer. Quando você tem clareza do que você quer, você consegue saltar. A insegurança é um efeito de uma crença, né? Maravilhosa. Boa noite. Como manifestar uma pessoa específica? Tirando ela do pedestal, né? Até tinha feito um desenho aqui. Ó, olha que interessante. Você tá aqui na falta, na insatisfação, no ego total, né? E o teu desejo tá aqui em cima. Tu pegou o teu desejo, seja uma casa, um carro, dinheiro, cliente, seja a pessoa específica, e você colocou aqui em cima. Inalcançável, inacessível, pedestal. E você tá aqui, ó. Pequenininho, você tá aqui. Quando é que isso aqui vai dar certo? Só quando você sair daqui e se alinhar com isso. É alinhamento. Manifestação é alinhamento. Você não vai ter o que você deseja se você não se alinhar com isso aqui. Então, enquanto você vê a casa como algo muito maravilhoso, o dinheiro como algo, nossa senhora, a pessoa específica, meu Deus do céu. Enquanto você se vê pequeno, e você vê as coisas que você quer como grandes, você não consegue manifestar. Não adianta. Porque no dia que você tiver isso, vai ser uma coisa insignificante. Não vai ser algo assim tão, nossa, meu Deus do céu. Tem um pouco de dificuldade com o alinhamento. O alinhamento ele não é difícil, ele só precisa ser entendido, né? Quando você sabe quem você é, daí você consegue se alinhar. Enquanto você não sabe quem você é, você não consegue se alinhar. Porque a maioria de nós, gente, vamos ser bem sinceros, a maioria de nós entra em busca da manifestação para ter alguma coisa. Daí a gente começa a fazer Ho'oponopono, técnica, mantra, um monte de coisa em busca do que a gente quer. Então a gente está sendo falso conosco mesmo. A gente entra numa falsa espiritualidade, numa falsa gratiluz, né? Um tal de gratidão, 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 em busca do que a gente quer. A gente só vai ter o que a gente deseja no momento que a gente for sincero conosco. Eu não quero transcender e me iluminar e nada disso. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero um relacionamento X, é isso que eu quero. E daí você vai direto ao ponto, ou seja, clareza, o que eu quero.
né? O que eu quero é isso. Então eu vou em busca disso. Eu aceito, assumo e vou viver. O alinhamento é a base da manifestação. Se você não se alinha, você não consegue. Maria, eu estou para comprar umas coisas. Às vezes os pensamentos me travam. É que você não entendeu ainda que você não é teus pensamentos, né, linda? Enquanto teus pensamentos ainda forem importantes, você ainda não entendeu. Pensamentos não podem ser importantes. Pensamentos não podem ser importantes. No momento que você entender que pensamento não pode ser importante. Pensamento é como nuvem que passa no céu. Não tem importância nenhuma. Nem os positivos, nem os negativos. Nenhum pensamento tem importância. Nenhum. Você é quem observa esses pensamentos. E o nosso papel como mentores é mostrar para você quem você é. Você é o observador que percebe os pensamentos. Você é o observador que percebe os sentimentos. Enquanto você não se distanciar disso, você não consegue transcender. Então você não é a raiva, você não é o ódio, a insegurança, o medo, a aflição, a angústia, a falta, você não é nada disso. Você não é o pensamento que vem, ai, eu não gosto dele, eu odeio ele me faz mal, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso ir na padaria, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Você não é isso. Você é quem observa tudo isso. Quando você entende isso e se separa disso, daí você começa a ganhar um poder absurdo sobre a tua vida. E daí tudo que você quer vem, mas vem por acréscimo. Como tá, é bíblico isso, gente. Buscai primeiro o reino dos céus. E tudo mais você será acrescentado, dado por acréscimo. É bíblico isso, não é a Mari que está falando, está na Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus. Eu demorei 39 anos para entender essa frase. Buscai primeiro o reino dos céus. E tudo mais você será acrescentado, dado por acréscimo. Lá na Bíblia não está escrito que você tem que se ferrar inteiro, se lascar inteiro para poder conseguir o que você quer. Lá não está escrito isso. Está escrito exatamente isso. Buscai primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o estado de consciência. É a neutralidade. Esse é o reino dos céus. Aonde você não se importa com o fora. Aonde o fora não te abala. Aonde o fora não é importante. Aonde você vive dentro. Aonde você cuida só das suas emoções. Você cuida de você. Onde você está bem aqui dentro. Onde o fora realmente não importa. Então, quando você atinge o reino dos céus, o resto é dado por acréscimo. O dinheiro não vem pelo esforço. Os clientes não vêm porque você faz tráfego pago, porque você dá desconto, porque você diminui o valor, nada disso. O dinheiro, os clientes certos chegam para você quando você se alinha. Quando você se alinha, é alinhamento. Às vezes a gente fica nessa coisa, eu vou baixar o valor, eu acho que tá muito caro, eu acho que... Não é isso, gente. O dinheiro não vem por esforço, não vem por estratégia, não vem porque você vai fazer mais um curso, mais eu não sei o que, mais eu não sei o que. O dinheiro vem porque você se alinha com ele, porque você se alinha. Somente isso. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Exatamente. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, ou seja... né? O reino dos céus, assim na terra como nos céus, exatamente, assim no estado é na vida. Gente, tá tudo na Bíblia, né? A gente tem que começar a estudar. Verdade, as pessoas estão doutrinadas que não merecem o melhor, sim. A pessoa já espera o ruim, né? Ela vai comprar uma coisa, ela já compra de acordo com o que ela ganha. Os sonhos dela é tudo uma casinha, um carrinho, uma viagenzinha, é tudo inho, né? A pessoa ela é doutrinada a olhar para o pouco, para olhar para o pequeno. Até para sonhar, o sonho tem que ser inho. Exatamente. Temos que se acostumar com o bom. Gente, está disponível. Tem gente vivendo vida incrível por aí. Tem gente ganhando por dia o que você ganha no mês. Por que isso é possível? Mas essa pessoa tem sorte. Por que você não pode ser uma pessoa de sorte? Por quê? Devo determinar algo e acreditar que já aconteceu, assumir isso ao temar, assumir isso. Por exemplo, se eu quero comprar um telefone, ok? Eu vou comprar um telefone, perfeito? Então eu decido, eu vou comprar um telefone, ponto. Eu assumo isso, eu assumo esse estado interno de ser uma pessoa que vai comprar o telefone. E eu não me preocupo com nada. Gente, o que é, pega isso aqui, o que é você não reagir? Não reagir. Essa é uma das chaves da manifestação, é não reagir à realidade física. O que é não reagir à realidade física?
É você não se preocupar com quando, como e onde. Eu vou falar sobre isso dentro do nosso grupo que começa terça-feira. É interessantíssimo você entender a não reagir, tá? Claro que é muito mais profundo do que isso que eu falei, mas quando você entender que tudo é mente, o universo é mental e você não pode reagir mentalmente a isso, você vira uma chave quilométrica aí. Não reagir. Tô com ódio porque o meu patrão não depositou meu FGTS de 2 anos. Não fique com ódio, porque quanto mais na falta você fica, mais falta você cria, tá, meu amor? Não aceite aquilo que você não quer viver. Então, se você não quer viver essa situação, primeira coisa, linda, aceite. Fui eu que criei isso. Eu não sei quando que foi que eu entrei nessa vibe de falta. Eu não sei quando foi que eu entrei nessa frequência de falta, de golpe, de perda, tá? Mas fui eu que criei. Então não adianta ficar com ódio, tá? Criei essa situação. Beleza? Beleza. Agora, não aceita isso que você não quer viver, porque se você aceitar que tomou um golpe ou que foi caloteado, alguma coisa assim, você tá vivendo isso. Então não aceita isso. E agora sim, transcende. Não precisa pedir nada, é só agradecer o que quer, como se já tivesse. Negativo. A gente tem que começar, ó, isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Fala-se muito sobre gratidão por aí, tá, gente? Fala-se muito sobre gratidão, caderno da gratidão, caderno da bênção, caderno da... né? Isso também é bíblico. A tudo dai-vos graça. A tudo dai-vos graça, né? Só que enquanto você não começar a reconhecer o que você já tem, você não sai da falta. Tá? Então, às vezes a gente entra nessa coisa de eu vou agradecer pelos 10 mil na minha conta, agradeço, gratidão, beleza, isso pode ser, pode fazer se você quiser e se você se sentir bem. Mas o princípio da gratidão é você reconhecer o que você já tem. Você já é uma pessoa muito abençoada. Você já tem uma infinidade de coisas para agradecer. Você tá aqui, tá respirando, tá andando, tá comendo, tá falando. Você acorda todo dia com 24 horas de um dia para você criar. Então você já tem uma infinidade de coisas para agradecer. Isso foi um start que mudou muito a minha vida. Você entender que você já tem muita coisa para agradecer. Só que é esse agradecer genuíno, essa gratidão genuína que te coloca no estado de graça, que te coloca no reino dos céus. Porque enquanto você está focado na falta, enquanto você está rodando o teu software, ou seja, você está rodando na falta, você passa o dia inteiro mirando no que não está dando certo, no que você não está conseguindo manifestar. Né? Então eu passo o dia inteiro, não tá dando certo, eu não tô conseguindo, eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar a conta, não tá dando certo, fulano me deve, fulano não me paga, eu perdi tanto, eu não sei o que, é o dia inteiro, né, rodando na merda. Só que se você entender que você já tem muita coisa, e o único jeito de você saltar de uma realidade de falta para uma realidade de abundância é você reconhecendo o que você já tem. Então quando eu reconheço que eu já tenho muita coisa, ó, né? Daí você salta. Porque enquanto a gente não reconhece que o divino já trabalha na nossa vida o tempo todo. O divino já trabalha na nossa vida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Só que a gente não reconhece. Por quê? Porque a gente vive no ego. Ou seja, a falta, a insatisfação, no preciso disso para ter isso, para ser aquilo. Mari, tem alguma coisa de errada em eu querer uma casa melhor, um carro melhor, um peitão, um bundão, um carrão, venda, dinheiro? Não tem nada de errado. Você pode querer tudo que você quiser. Não tem problema. Só que no momento que você entende que você precisa reconhecer que você já tem tudo. É o reconhecimento do apoio divino. Gente, tem um conto, tem uma parábola, né, uma história bíblica, agora eu não me lembro direito, tá? Como é que é a tal da história. Mas entenda isso, tá? Tá escrito lá na Bíblia que até os pássaros não se preocupam, seja como os pássaros, não se preocupe com nada. Porque Deus supre os pássaros no céu. Por que você está se preocupando? Os pássaros no céu são supridos. Por que você está se preocupando? O problema é que a gente se perde, como a história lá do Egito, né? Que as pessoas saíram de uma cidade... Olha que legal essa história. Como é que a gente vive hoje? Num grau de insatisfação total. É assim que a gente vive, tá? Como se eu tivesse aqui, o povo lá, né?
vivendo numa cidade que elas não gostam, você hoje vivendo numa cidade que você não gosta, num emprego que você não gosta, ganhando o salário que você não gosta, morando na casa que você não gosta. Então você vai fazer a jornada de 40 dias, né? É bíblico isso aqui. Você não quer saber? Eu vou aprender sobre manifestação e agora eu vou manifestar dinheiro, um relacionamento, um dinheiro melhor, tá bom? Você começa uma jornada que é para durar 40 dias, só que às vezes dura 40 anos. Por que dura 40 anos, Mari? E não dura só 40 dias, ou 4 dias, ou horas? Por que eu fico presa nesses 40 anos? Porque lá na Bíblia está escrito o seguinte, tá? Que o povo eu não me engano se foi do Egito, enfim, eles ficaram 40 anos caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida. Ó, você, pensa que isso aqui é você. Você está aqui, você quer chegar aqui. Por que você não sai do lugar? Por que não dá certo? Por que você está num looping de não consigo? Porque você não para de olhar porque está dando errado na tua vida. Foi isso que a Bíblia quis dizer. Que o povo estava aqui, numa terra seca, numa terra ruim. Eles foram em busca de uma terra prometida, de uma terra melhor. É o que vocês estão fazendo agora. Só que por que não está indo rápido, Mari? Por que não está dando certo, Mari? Porque eu não tiro o nariz do ruim. Eu não paro de ver que tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquele outro. Eu não tô conseguindo isso, eu não tô conseguindo aquilo. Porque, entende? Eu tô focada ali como se fosse um loop infinito. E assim tá escrito na Bíblia. 40 anos eles ficaram lá. Era para ser uma jornada de 40 dias e eles ficaram 40 anos. Você era para ser uma jornada de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ou até menos. E você tá aí há quanto tempo? Porque você não consegue sair desse looping aqui, que são os padrões mentais. Mari, foi só entrar na mentoria, apareceu dinheiro na minha conta. Ah, é que, né? Então, Eu falo ou vocês falam? Vambora, maravilhosos. Adenusa, boa noite. Quanto custa a mentoria contigo? Me chama no privado. Me chama no privado que eu passo valores para você. Eu tenho casa, carro, saúde, família, uma vida boa, mas tô focada que não recebi meu FGTS. Entendeu, maravilhosa, entendeu. Sai da falta, linda, sai da falta. Eu tenho tudo, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é vida, ó. Sem isso aqui ninguém vive. Lembra da pandemia, ó. Sem isso aqui ninguém vive. Você tem tudo. Foca no que você tem, tira o foco da falta. Que você vai ver a tua vida virar de ponta cabeça assim, ó. Todo mundo, gente, quem quer mudar de vida, manifestação é você entender que ou você tá no estado de falta ou você tá no estado de tenho. Não tem meio termo. Na manifestação não tem espaço para dúvida, não existe isso. Ou tá dando certo ou tá dando errado. Então você estava focada no que você não queria viver. Você estava criando um bolo de coisa ruim para tua vida. Daí quando vem, começa a quebrar coisa dentro de casa, os filhos começam a ficar doentes, briga daqui, briga dali. Por quê? Porque eu botei o nariz onde não devia. Eu foquei na falta, sendo que eu tenho 1 zilhão de coisa para ser grato. Entendeu? Exatamente, olha ali ó, que maravilhoso. Ó. Não andei ansiosos por coisa nenhuma. Gente, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Eu estudo a Bíblia metafisicamente falando, ok? Então os pontos muito específicos eu sei. Obrigado, amores. Falei sobre isso mesmo. Me sinto como um passarinho de Deus. Eu confio que tudo que eu preciso eu tenho. Maravilhosa, Malu. É isso, gente. Obrigado, Henry. Obrigado. É isso, gente. Se você não entender que você já tem tudo, você não sai da falta. Enquanto você não entender que você já tem tudo, que você já é muito abençoado, que Deus está te dando o tempo todo ideias, insights, o ar que você respira, o sol que existe, a visão, tudo. Deus está te dando tudo o tempo todo. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é suprido o tempo todo, quando a gente não tiver essa clareza, isso que é o verdadeiro despertar da consciência. É você entender que você já tem tudo, que você já é tudo, que o suprimento divino já te supre de tudo que você precisa, ao teu corpo, né?
O teu corpo já é um belo de um exemplo disso. Essa máquina aqui é a máquina mais potente que existe no universo. Não tem nada que nem chegue perto disso. Porque ela funciona sozinha. O sangue bombeia sozinho, o coração bate sozinho, tudo funciona sozinho. Então, você é suprido o tempo todo. Só que enquanto você não reconhece isso, você não se iluminou, você não entendeu. Daí você fica onde? No ego. Preciso de um carro para ser feliz. Porque eu não consigo dinheiro, porque eu não tenho clientes, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. E pode ter certeza que enquanto você estiver vivendo pelo ego, nunca vai ser bom o suficiente. Você pode ter uma bicicleta, daí você vai querer um carro, uma moto, daí você vai comprar a moto, você vai querer o carro. Você vai ter o carro, você vai querer outro carro, outro carro, outro carro. Você nunca vai estar satisfeito. Nunca. A pessoa que vive pelo ego, ela nunca está satisfeita. Nunca. Ela pode desejar o que ela quiser, que sempre vai faltar. Sempre. Porque o ego é falta. O ego é falta. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso. Mude o paradigma. Saia da matéria. Vá para a consciência. Enquanto você não mudar o paradigma, enquanto você não sair da matéria e ir para a consciência, você não muda a tua vida. Porque a matéria gera falta. É falta em cima de falta. Né? Você nunca está satisfeito com nada. Você quer tanto ter um carro. De repente você vai lá e compra o carro. Tá, tudo bem. 2, 3 dias, uma semana, passou. Daí você quer um outro carro. Daí você quer uma caminhonete, daí você compra a caminhonete. Não, daí passou uma semana, um mês. Tá, agora eu acho que eu quero outro carro. Porque o ego é assim, é falta, 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 falta e falta. Aprenda a viver a partir da consciência, que daí tua vida muda. Obrigada, amores, pelas ajudas aí, que a Mari não é muito religiosa, né? Mas o que precisa eu sei. Obrigada, Sandrinha, igualmente. Ficou 40 anos atrás da Terra Prometida, que emana leite e mel. Exatamente isso. O povo passou 40 anos, era uma viagem de 40 dias pelo deserto, tá? Era uma viagem de 40 dias pelo deserto. Eles passaram 40 anos andando pelo deserto. Só que em cima da cabeça deles tinha uma nuvem. Tinha uma nuvem que fazia sombra sobre eles. Eles tinham comida, eles tinham água. Eles não morreram de fome. Só que eles só sabiam falar mal lá do lugar onde eles estavam. Eles só sabiam lembrar de problema. Eles só sabiam focar no que não estava dando certo. Então eles ficaram ali, no looping, presos no looping. Por isso que uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E é por isso que você que quer manifestar, acha que não, para mim não dá certo, Mari. É por isso que a Mari ficou 6 anos estudando lei da atração, 6 anos quase, estudando lei da atração, e não conseguiu sair da merda. Porque a Mari não conseguia entender isso, que eu explico para vocês hoje. Ou seja, você já tem tudo, caramba. Você já tem tudo. Tudo você tem. Começa a viver a partir do que eu tenho e não do que eu não tenho. Que daí tua vida muda. Oi, boa noite. Acabei de chegar. Obrigada, amor. Gratidão. Bora, povo. Como se colocar acima dos seus desejos e não o contrário? Entendendo que você é consciência, Isa. Você é consciência. Então, se eu sou consciência, não tem nada que seja acima de mim. Não existe nada que seja acima de mim. Eu sou consciência. Né? Eu até fiz eu gosto de mostrar desenhos, mas eu não tenho todos aqui, porque eu tô montando eles para colocar no meu novo desafio, gente. Mas alguns eu até tenho. Aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, ele mostra nitidamente onde é que tá. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que muda na vida da pessoa. Acho que eu até já mostrei esse desenho pra vocês. Ai, não tá aqui. Que porcaria. Eu achei que tava aqui, mas não tá. Aqui, ó, desculpa. Ó, olha que legal esse desenho aqui, ó. Não dá pra ver muito bem porque é do celular. Quando você entender, ó, isso aqui é o ego, tá? Você é a consciência focada no ego, tá? Ok? O ego acha que os desejos dele são muito importantes. A casa, meu Deus do céu, o carro, meu Deus do céu. Só que tudo isso é pequeno. O que é grande é a consciência.
Quando você sai do paradigma materialista, ou seja, você sai do ego, do pequeno, e você começa a criar a partir da consciência, daí a tua vida muda. Tua vida só muda quando você começa a criar a partir da consciência. Você não cria a partir do ego. O ego, para ele, a casa é meu Deus, o carro é meu Deus, a pessoa específica, meu Deus, é tudo muito, né? Tudo grande, tudo custo. A consciência não, ela só decide e deu, decide e deu. Porque é consciência. Então, enquanto você não entender que você é consciência e o ego é só um veículo, a tua vida não vai mudar, não adianta. Porque você vai ver o teu desejo como algo muito grande. Meu Deus do céu, aquele carro, não sei o que lá, não sei o que lá. Para a consciência, isso é assim, ó. O que é? O que é um carro para quem criou tudo? O que é um carro para quem criou tudo? O que é difícil para quem criou tudo? Você é consciência, só que você precisa entender isso, internalizar isso. Ai, Mari, entendeu? Entendi. Então, se a tua vida não mudou, é porque você não aceitou isso como verdade. Fala, Belinha. Como deixar de viver na falta? Reconhecendo tudo que você já tem. Esse é o meu desafio, não focar no que está dando errado. E os 40 anos todos reclamando, apenas 2 fora da reclamação. Pois é. Temos tudo porque é que eu só foco no problema, bolas. Gente, a gente tem tudo, absolutamente tudo. Nós temos tudo. Tá? Essa é uma pílula muito difícil de engolir. Mas o dia que você entender ela, você sai assim, ó, você dá um salto enorme na tua vida. Você tem tudo porque você é tudo. Não te falta nada, absolutamente nada. Quantas vezes na tua vida você precisou de alguma coisa e apareceu? Uma pessoa que te deu uma notícia do nada que veio positiva, alguém que te ajudou do nada, o trabalho que chegou do nada, aquela oportunidade que veio do nada. Se eu olhar para trás, meu Deus, inúmeras vezes que aconteceu as coisas como um milagre na minha vida. Né? Eu já contei isso para vocês várias vezes, mas hoje, se eu for perceber, é isso. Teve uma época que passei uns perrengão lá com a minha filha pequena, e tava chegando o inverno e a minha filha ia na creche e ela não tinha roupa e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu ganhava o salário mínimo, pagava aluguel, luz, água, sobrava assim, gente, para comprar comida, só para isso. E era bem pirrado ainda, não era tipo, sabe? Enfim, eu me virava do meu jeito. E eu lembro que chegou o inverno e a minha filha não tinha roupa para ir para creche, coisa arada. E daí eu pensei, eu vou ter que dar um jeito em comprar roupa, gente, eu vou ter que dar um jeito de comprar roupa pra minha filha. Né? E passou, eu não tenho certeza se passou 2 semanas ou por aí, mas foi antes de começar o inverno. Do nada chega minha irmã lá com 2 sacos de roupa das minhas sobrinhas, que ela disse, eu fiz um faxinão lá no roupeiro das meninas, trouxe um monte de roupa para Nicole. Mas uns 2 sacos, gente, tudo roupa de frio, meia calça, blusa de gola, bota, meia, casacos compridos, assim, que até o joelho, sabe? Nossa, aquilo ali foi uma bênção divina. Então, quando você entender que o suprimento é divino, o suprimento vem da consciência. Não adianta você se preocupar. Quanto mais você se preocupa, menos você recebe. Sabe? Então, eu hoje, lá naquela época, eu não entendia nada de manifestação, não entendia nada de lei da atração, nada. Só que, como não tinha o que fazer, eu só pensei, eu vou ter que dar um jeito de conseguir roupa para ela, né? E soltei. E de repente veio. Então isso foi uma das histórias, muitas histórias que aconteceram na minha vida, de que o suprimento veio do nada. A situação se resolveu do nada. Alguém chegou do nada e me ajudou. Sem pedir nada em troca, simplesmente, tá aqui, trouxe para ti. Então quando a gente parar para pensar e olhar para trás, muitas vezes a gente já teve essa amostra de que você não precisa se preocupar, de que as coisas vão dar certo, de que você não vai faltar nada para você. Boa noite, boa noite, boa noite. Somos Deus em ação nessa 3D, com certeza, com certeza. E essa é a tal da iluminação, né? Quando você entender que você é quem observa. Você é quem observa. Cara, no momento que você entender que você não é a voz na tua cabeça, meu Deus do céu, que boom que você dá. É uma libertação. É uma libertação. Você sair dessa... Nós somos escravos. Hoje, quando eu paro para pensar, gente... A gente é escravo da nossa cabeça.
Sabe? É loucura você entender isso. É loucura você entender o quanto a gente é escravo de nós mesmos. Se libertar disso é fenomenal. E como eu posso realmente aceitar que sou consciência? Sei na teoria, mas quero saber na prática. Vem para a mentoria. Vem para a mentoria que eu te ajudo. Ou para o grupo, né? Nós temos um desafio rolando, desafio da Mari rolando, quebrando padrões, mudança de identidade. Começa terça-feira, dia 10, às 8 horas da noite, comigo. Vem para o nosso grupo. Temos tudo, principalmente uma consciência de poder. Somos tudo. Somos tudo. Somos tudo. A Cela mesmo falou que pelo ela passava, a vida dela mudou do nada. Um milagre. Gente, muda assim, ó. Quando você entende isso, você muda assim, ó. Quando você realmente entende isso. Muda muito rápido, não tem muita espera. Bora, meu povo, boa noite. Somos escravos da própria mente, somos escravos da própria mente, porque a gente sai daquela coisa assim, ó, de eu não tenho, eu não consigo, não tá dando certo, não sei o que, daí você entra numa coisa que eu acho que é até pior, não chega a ser pior, mas acaba sendo mais cobrativa da gente mesmo, de, eu sou rica, sabe, acaba te cobrando mais ainda, daí entra na insatisfação, eu tô fazendo de tudo, não tá dando certo, só que você não entende que essa voz que tá aqui não é você. Isso aqui é um bingo, cara. Você é escravo da tua própria mente. Somos escravos de nós mesmos, da nossa própria mente. E você se liberta quando você entende que você é consciência. Quando você realmente entender que você é consciência, daí vem a paz, daí vem o alívio, daí vem o reino dos céus e tudo mais é acrescentado. Essa é a chave. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, com certeza. Que grupo? Eu tenho um desafio que começa terça-feira às 20 horas, tá? É feito pelo Verdinho, tem apoio pelo Telegram e é um grupo de mudança de identidade, quebrando padrões, um grupo bem legal para mudar de vida assim, ó. 30 dias de apoio, tá? Me chama no privado quem quiser saber. É pago, tá? Só para falar, só para avisar, só para vocês não perder tempo. Mas vale cada centavo. Quando mudamos de identidade, o passado também muda. O que aconteceu de negativo? O passado muda de acordo com a ideia que você assume. Nenhum passado é fixo. Nenhum passado é fixo. O passado, gente, ele é uma memória na sua mente, tá? O passado, ele não é uma verdade absoluta. O passado não é uma verdade absoluta. Ele é uma memória na sua mente. Só que essa memória, ela é mudável, ou seja, cada um conta aquilo de acordo com o que acreditou, de acordo com o que aceitou. Quando eu mudo de ideia, né, quando eu assumo uma nova identidade, o meu passado muda. Se você fosse conversar com a Mari de 2 anos atrás, ela ia te contar um passado assim, nós ia sentar e chorar junto. Era só tristeza. Eu fui isso, eu fui aquele outro, só tristeza. Hoje, eu não tenho nada para me queixar do meu passado. Meu passado foi o que tinha que ser. Passei por alguns perrengão? Passei, mas foi necessário. Foi o que me trouxe aqui, o que me fez me mexer muitas vezes. Né? Porque às vezes a gente parece um sapo cozinhando na panela. Tá ruim, mas fica. Tá ruim, mas continua. Né? Então, tudo que aconteceu para mim foi pro meu bem. Foi pro meu bem. E daí, hoje eu entendo dessa forma. Hoje eu não sou vítima do meu passado. Eu sei que tudo o que aconteceu para mim foi pro meu bem e eu não fico me vitimizando. Hoje eu não culpo ninguém pelo que eu vivi, sabe? Foi o que deu, com a consciência que eu tinha, tá tudo certo, deu, pra frente. Né? Hoje é assim que eu vivo. Agora, enquanto você continuar contando, ó o bingo, enquanto você continuar contando a historinha triste da sua vida, você continua recriando essa merda. Tá? Então, para de contar a história que você não quer viver. Enquanto você continuar contando historinha, mas ele me traiu, mas ele me deixou, mas ele me enganou, mas ele tá com outra, mas ele não sei o quê. Você continua. Essa história que você conta é como se você estivesse contando o seu amanhã. Então, eu hoje crio meu amanhã. Então, muda essa história.
Tô com dinheiro contado, mas investir em mim nunca é em vão. Vou entrar no grupo. Tá feito. Vamos mudar essa... Dentro do grupo eu já te ajudo a mudar essa história de tô com dinheiro contado. Não existe dinheiro contado, porque o dinheiro não vem de você, vem da consciência. Ontem a minha mãe fez-me uma coisa que me magoou. Andei a tarde toda a remoer, até que parei e disse... É que é assim, ó, gente. Enquanto o outro... Ó, pega isso aqui. Enquanto o outro tiver poder sobre você, você não tem controle sobre a tua vida. Ok? O outro não pode me magoar. Eu me magoei. Ela fez, ok, mas eu que escolhi me magoar. Entendeu? Ah, eu fiquei com raiva, eu me magoei, eu fiquei triste, eu fiquei com ódio. Eu. Então quer dizer que o outro tá tendo poder sobre você. Ou seja, o fora, o externo, tá tendo poder sobre você. Então essa é uma grande pérola nossa. Né? Quando você desperta a consciência, é você entender que o outro não pode ter poder sobre você. Fulano fez o que ele achou que devia. Eu que escolhi me magoar. Eu que escolhi ficar triste com isso. Eu podia simplesmente ter, dane-se, isso não é meu. Não, isso aí é problema dela. Ela que quis jogar o veneno sobre mim, ou ela que... Eu não vou me envolver com isso. Então, hoje em dia, eu não aceito nada que não é meu. Então, aceitar que foi você que se magoou já é um passo. Eu me magoei. Oi, Mari. Oi. Qual a diferença entre lei da atração e manifestação? Cara, na teoria, pouquíssima diferença, tá? Na teoria, pouquíssima diferença, porque é basicamente você querendo alguma coisa. Então, quem estuda a lei da atração, quem estuda a manifestação, quer alguma coisa que não tem, né? A maioria das pessoas é assim. Só que se você for pensar por estudar mesmo, a lei da atração ela já está torta, explicadamente torta. Porque a lei da atração ela é secundária, ela vem da vibração. Ou seja, tudo vibra, nada está parado. Então, tudo vibra e acaba se conectando com coisas semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu vibro na falta, preciso de dinheiro, preciso da pessoa, preciso disso, preciso daquilo, eu vibro na falta. Então, eu me conecto com coisas que me mostram que eu estou na falta. Ou seja, se eu estou na falta, eu vou no mercado, eu vejo tudo caro, a pessoa que tem que me pagar não me paga, chega uma conta do nada, eu converso com pessoas que reclamam da falta, reclamam do dinheiro, reclamam do governo, porque eu tô na falta. Então eu vejo o mundo com um olhar de falta e eu me conecto com essas coisas que me mostram o estado que eu tô, a realidade que eu tô, porque o mundo é espelho. A manifestação, ela te explica que você tem aquilo que você é. Então, se eu sou uma pessoa escassa, eu vou ver isso na minha vida. Então, é basicamente a mesma coisa. Se eu assumo esse estado, né? Não tenho dinheiro, preciso de dinheiro, tenho pouco dinheiro, o dinheiro está acabando, eu vou ter as provas disso. Eu vou perceber isso na minha realidade. Então, é basicamente a mesma coisa, só é mal explicado. Quando eu estudava a lei da atração, eu acreditava que eu atraía as coisas para minha vida, né? Eu ficava tentando controlar a minha frequência o tempo todo, com mantra, com meditação, com um monte de coisa, para ver se eu conseguia atrair as coisas certas para minha vida. Quando eu comecei a estudar sobre manifestação, eu entendi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Que a frequência é um efeito de um estado. Então eu comecei a focar no estado e não na frequência. Daí as coisas começaram a mudar muito rápido quando eu entendi isso. Bora, Henry! Bingo, bingo! Oi, Cissa! Feliz Dia das Mulheres para todos nós, todas nós, né? Eu tinha outra percepção da minha mãe. Há alguns meses mudei a percepção. Hoje ela mudou 100%. Perfeito! Quando você muda, tudo muda, né, Henry? Chega, ela não tem mais o poder. Exatamente, maravilhosa. Tua mãe não tem poder de te magoar. Ela pode fazer o que ela quiser, por exemplo, tá? Mas o poder de te magoar ela não tem. É você que aceitou isso, ok? Eu sempre ouvia que pau que nasce torto morre torto. As crenças passadas, com certeza. Olha isso, gente. Que ensina... Gente, a manifestação é um ensinamento
que muda vidas, de verdade. E olha que eu já estudei pra caramba. Eu fui aquela pessoa, assim, que estudei muito, e eu tenho certeza que vocês estudaram muito também. A maioria das pessoas que chega para mim em mentoria, chega assim, ó, Mari, eu estudei, eu já li todos os livros, todos os cursos, eu fiz ressonância harmônica, Bob Proctor, Hélio Couto, Gasparetto, só que não vai. Não vai. E por que não vai? Porque você realmente não entendeu que para você ter alguma coisa, você tem que assumir um estado. É simples assim, você tem que assumir o estado. Ou seja, eu sempre falo dos 3 pilares da manifestação. Para mim, tá? Para mim. 3 pilares da manifestação para mim. Aceita o que você quer. O que você quer? Empresária de sucesso. Tá bom, então eu quero ser uma empresária de sucesso. Ponto. É isso que eu quero. Tá? Assuma o estado. Então, a partir de hoje, eu sou essa pessoa. E vai viver a tua vida. Pronto. Para mim, são os 3 pilares que governam, que simplificam a manifestação. É claro que tem mais um monte de coisa por baixo desses panos. Tem o momento presente, ou seja, só existe o aqui e agora, não existe passado, não existe futuro. Então a gente tem que aprender a viver em presença. A gente só aprende a viver em presença quando identifica o ego. Senão, não tem como. Vira uma luta infernal, tá bom? Dica da Mari. Tem a dúvida, que você não pode ter dúvida. Aceitou, vai viver com 100% de certeza, não pode ter dúvida. O estado de você viver, ou seja, nada virá até você. Ou você está vivendo a manifestação, ou você não está vivendo a manifestação. Né? Então, quando você começa a entender as entrelinhas da manifestação, que são bastante, daí tudo começa a fazer mais sentido. E com a lei da assunção, aprendi primeiro a lei da atração e depois da assunção. Cara, eu estudei muito pouco a lei da assunção do Neville, de verdade, muito pouco. Eu tenho muito pouco a falar sobre ela, porque eu não cheguei a entrar nessa lei, né? Eu não cheguei a entrar nessa lei do Neville. Obrigada, amor. A frequência é um estado, com certeza. A frequência ela é um efeito de um estado, né? Às vezes as pessoas chegam para mim querendo mudar. Ai, Mari, eu quero mudar, eu quero me livrar da depressão, me livrar da ansiedade, me livrar da doença. Gente, tudo isso é um efeito, é um efeito. A gente quer mudar fora, não tem como mudar fora. A depressão, ela tá aqui, você tem que mudar isso aqui. A ansiedade está aqui, você tem que mudar isso aqui. Tudo que você está sentindo, percebendo, vendo é efeito. Não tem como mudar fora, é impossível. A tua conta bancária, o número de clientes, a agenda, não tem como mudar. Tá ali, tá feito. Isso já está manifestado. Não tem como mudar o que já está manifestado. Entende? É como eu pegar esse copo aqui e eu jogar no chão e quebrar. Tá quebrado. Não tem o que fazer com ele. Daí você quer tentar ficar colando os cacos do copo. Não vai adiantar. Você vai ter que criar um novo copo. É o único jeito. Criar um novo. É o único jeito. Não tem como ficar tentando colar caquinho. Então, ai, Mari, como é que eu loto a minha agenda? Solta a agenda vazia e foca na agenda lotada. Não tem outro jeito. Um dos maiores desafios de nós mentores é fazer você soltar a identidade que você não prefere mais. É fazer você soltar a falta, soltar a escassez, soltar essa história que você não para de contar. Sabe? Você quer mudar de vida, mas você não para de contar a história que não tá dando certo, que você não tá conseguindo, que você tá tentando, que você tá buscando. Você não para de contar. E é você que, com essa história, você alimenta essa identidade. Viver a presença é o mais difícil para mim, é porque você não entendeu quem é o ego. No dia que você entender quem é o ego, a presença fica mumu. Fica assim, ó. Porque a presença, ela não é o agora. A presença, ela é a eternidade. E daí, quando a gente entra em estado de presença, parece que tudo meio que para, sabe? É muito louco, gente. É só quem vive que sabe. Parece que o mundo ganha outra cor e os dias não são mais tão importantes como eram. Ou seja, você não corre mais atrás de um calendário, de uma data especial e tal. Toda hora é uma hora muito genial, muito incrível, sabe? Todo momento é divino. Isso a gente chama muito... A pessoa que vive na presença, ela se ilumina. Ou seja,
Todo momento é divino, todo momento é bom. Não tem momento que não seja bom, sabe? É, é incrível. Hoje tá difícil de falar com você. A casa tá cheia hoje. Isso é ótimo. Que bom, maravilhoso, que bom. Aproveita aí a tua casa cheia, aproveita. É bom. Tudo é bom, né? A lei da assunção é a mesma coisa que a lei da suposição, só muda o nome. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar. Exatamente. Tem umas perguntas que a gente faz, né? Que eu acho muito interessante, às vezes, a gente parar e se perguntar, né? O porquê que eu tô aceitando menos do que eu mereço? No relacionamento, por exemplo. Por que eu tô aceitando menos do que eu mereço? Né? A gente, às vezes, tem que se perguntar isso. Cara, por que eu tô aceitando isso? Por que eu tô aceitando menos do que eu mereço? Né? Porque você tá num trabalho que você não gosta, que você não é feliz, que você não é bem remunerado. Por que eu tô aceitando menos do que eu realmente mereço? Né? Então você começa, às vezes, tem que fazer uma pergunta sincera pra você. Porque senão você não consegue soltar aquele rato podre ali. Porque às vezes aquele trabalho tá te fazendo mal, aquela pessoa tá te fazendo mal. E você não consegue soltar. Por quê? O que tem ali que você não consegue soltar? Ou uma família que você, às vezes, não vai, gente. Né? Às vezes não tem como. E tudo bem, não tem problema de você deixar pra trás. Né? Porque quando eu estudei sobre... Isso eu acho muito interessante comentar, tá, gente? Quando eu estudei sobre lei da atração, autoconhecimento, eu comecei há 6 anos atrás. Um pouquinho mais ainda, foi antes de começar a pandemia que eu comecei a estudar isso tudo. Então foi 2019. Eu entrei nessa coisa de autoconhecimento, espiritualidade e tal, né? Porque a gente se engana, a gente é falso conosco mesmo. Porque eu entrei nessa coisa de autoconhecimento porque eu queria dinheiro. Eu não entrei porque eu queria me iluminar, porque eu queria ser uma santa, uma Buda, uma monja, nada disso. Eu queria dinheiro, eu queria mudar minha vida financeira. Era isso que eu queria. E a gente começa a se enganar, começa a entrar em umas coisas bem loucas, né? Querer meio que, sei lá, mas tudo bem, vamos melhorando e vamos indo e tudo bem, não tem problema. Só que a questão é que quando a gente entra nesse caminho assim, a gente vai se perdendo de nós mesmos. A gente vai se achando que a gente está muito errado. A gente vai, né, vai entrando nessa coisa errado, eu tô errado. E daí a gente vai aceitando. Ah, eu tenho que conviver com a minha família, eu tenho que aceitar a minha família. Eu tenho que perdoar Deus e o mundo. E a gente não entende direito o que é isso. Eu, quando eu estava com o autoconhecimento, por exemplo, eu achava que eu tinha que me dar com todo mundo, que eu tinha que viver grudado com todo mundo da minha família, porque senão eu não ia herdar o reino dos céus, né? E hoje, na manifestação, eu entendo que não é assim que funciona. Quando você eleva a tua vibração, quando você salta de realidade, muita gente vai ficar para trás, naturalmente. Sem você fazer força, sem você brigar com ninguém, o povo sai da tua vida e tá tudo bem. Você não vai poder continuar com as mesmas pessoas se você está num novo estado, numa nova realidade. Não tem como. As pessoas aqui, as vítimas, as escassas, as pessoas negativas, elas vão ficar para trás e você vai, sem peso no coração. Porque isso também é bíblico. Jesus, ele andava com todos, mas ele sentava com 12. Né? E desses 12, ele ainda tinha 2 ou 3 que ele tinha mais afinidade. Então, faça como Jesus. Você pode amar todos, desejar o bem de todos, mas escolha poucos para ter ao seu lado. Ande com pessoas que contribuam para a tua vida. Pessoas que torcem pelo teu sucesso, pessoas que contribuem com o teu sucesso, pessoas que falam a tua língua. Pessoas que você não precisa ficar explicando por que você lê, por que você escuta a live, por que você acorda cedo ou tarde. Sabe aquela pessoa que te entende, que tem um papo gostoso? Essas pessoas que a gente tem que ter perto de nós. E tudo bem, vai sair muita gente. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque se Jesus pôde escolher 12, por que eu não posso escolher? A minha família mesmo, gente. Tem uma família enorme, enorme, gigantesca, por parte de pai, parte de mãe, né? Irmãos e tios. Muita gente. Convivo com pouquíssimos. Pouquíssimos. Por quê? Porque a gente tem que estar onde a gente se sente bem. E tá tudo bem. Mas a lei da suposição me remete a supor.
A Assunção me remete a sumir. Gente, eu não posso falar sobre as leis de Neville, porque de verdade eu não estudei muito elas. É verdade, não faz mais sentido de... Pois é meio louco, né? Exatamente, Anselmo, exatamente. Cada um tem a vida que merece. Se você suporta um relacionamento onde é tóxico, onde a pessoa te humilha, onde um relacionamento que tá ruim, faz tempo que tá ruim, aquele troço horroroso, você não tá feliz, a pessoa talvez não tenha alegria, não tenha amor, não tem nada ali. Por que você suporta aquilo? Se você suporta é porque é aquilo que você merece. No momento que você achar que você merece coisa melhor, você sai daquilo. Né? A mesma coisa com o teu trabalho. Você trabalha lá, por que você suporta ganhar essa miséria? Por que você suporta isso? Porque você merece. No dia que você falar, não, eu quero mais. Eu vou arrumar alguma coisa, eu não sei o que, mas eu vou arrumar alguma coisa que eu vou ganhar mais que isso aqui. Aparece uma outra coisa. Só que enquanto você achar que tá bom, vou fazer o quê, né? Alguém maldoso pegou foto íntima minha na lixeira no celular antigo que vendi, jogou em grupos. Por que isso está acontecendo com você? Essa é a questão, né? Por que isso está acontecendo com você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? Aceitar que tudo está resolvido, beleza, é o primeiro passo. Mas também se perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo? Aonde é que eu me botei como vítima em alguma situação? Né? Onde é que eu tô me abaixando para o mundo me pisar? Entende? Ou aonde é que eu tenho medo de ser vista? Tem que fazer esse tipo de pergunta e achar. Exatamente, a ambiência te sabota. Gente, ambiente é tudo. Você não vai conseguir, na parte financeira, por exemplo, você não vai conseguir prosperar se você continuar no mesmo ciclo de pessoas que não gostam de estudar, não gostam não pensam em abrir um negócio próprio, não estudam sobre isso. Digamos que hoje você decidiu que você é próspero, tá? Beleza, eu sou próspero e tal. Só que os teus amigos só falam de falta, só falam de tem que trabalhar no CLT para ter segurança, porque não sei o que, o seguro-desemprego, sabe? É aquele núcleozinho pequenininho, que Deus o livre você falar de soltar o CLT, eles morrem. Não vai dar certo, você vai acabar voltando para trás. Então a ambiência é muito, muito, muito importante. As pessoas ficam igual papagaio, repetindo a vida que não quer. Sim, né? Isso é um bordão do meu trabalho. Quando você muda, tudo muda. Primeiro você muda, depois a tua vida reflete, muda. Quando você muda, tudo muda. Mas a minha vida não muda porque você não muda? Simples, simples. Quando você vem para mim com essa história, é simples. Por isso, por isso, por isso, por isso. Mária, minha vida não muda. 10 minutos eu sei por que não muda. Você acorda todo dia contando as mesmas histórias, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes e quer uma vida nova. Não tem como, gente, é impossível. É como se você acordasse todo dia e fizesse o mesmo trajeto para ir para o trabalho. Todos os dias você faz o mesmo trajeto. Daí você chega em casa, eu não vi nada novo. Eu não vi nada novo. Eu não vi nada novo. Mas não vai mudar, o caminho é o mesmo todo dia. Agora, no dia que você pegar uma estrada diferente, daí você vai ver coisa diferente. Daí vai mudar. Quando você muda, tudo muda, tá? Bingo, vamos! O gato da rua quebrou minha torneira e não tenho animais. Como isso acontece comigo? Fico triste. Luana, não fique triste, tá? Se tá acontecendo essas coisas, saiba que é pro teu bem, tá? Mas, escuta, tudo é pro teu bem. Tudo é pro teu bem. Você só vai mudar a tua vida quando você sair dessa frequência de falta, de vítima, de coitadinha. Você não é coitadinha. Tudo é pro teu bem, tá? Mário, o gato da rua bateu na minha torneira e quebrou minha torneira. Olha para isso com olhos diferentes. Foi pro meu bem. Eu vou arrumar, não tem problema. Tudo bem. O gatinho só me mostrou a frequência que eu tô, na falta. Eu tô na falta. Eu tô no vitimismo. Eu tô no drama. O mundo só tá me mostrando. Por que isso aconteceu comigo? Por que ele tinha que bater justo na minha torneira? Por quê? Porque eu tô na mesma frequência da falta. Por isso que tudo é pro teu bem. Porque as coisas que acontecem para você boas mostram a frequência e a realidade que você tá. Agora, as coisas ruins mostram a frequência e a realidade que você tá.
Simples, simples assim, tá? Você pode querer me picar com farofa, mas é isso aí. Eu, quando as coisas começam a acontecer meio negativas pra mim, né? Porque acontece, gente, acontece com todo mundo, tá? Acontece alguma coisinha assim, eu vou no mercado, eu vejo que não tá do jeito que eu queria, a caixa que vai me atender já tá com um beiço de 2 metros, o cartão não passa, o aplicativo do banco não abre, sabe essas coisinhas que vão te irritando? Eu já olho assim e já digo, ok, universo, eu entendi. Já entendi, tô na merda, bora sair daqui. Pronto, simples assim. Nada de ficar triste. Mari tinha a crença que para ter dinheiro precisava trabalhar muito. Acabei manifestando outro emprego. Não tenho mais essa crença, mas agora trabalho em 2 lugares e não tenho tempo para mais nada. Continuo precisando de grana, mesmo já tendo aceitado que não é só através do trabalho que vem o dinheiro. Chay, é que é exatamente isso, né? Você tinha a crença de que para ter dinheiro tinha que trabalhar muito. Então o universo vem e te mostra. Trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você deve ter outras coisas aí que estão te prendendo nesse estado. Medos. Quem sabe? Né? Porque esses dias eu atendi uma moça que tem 3 empregos. Eu não sei como é que essa pessoa consegue viver. Ela me falou que tinha um emprego de segunda a sexta de manhã, o outro de tarde, não sei quantos dias, e final de semana ela ainda trabalhava numa pizzaria fazendo um bico. Daí ela disse assim, Mari, eu não aguento mais. Eu disse, sim, mas com as crenças que você tem é impossível. Porque o dinheiro não é esforço, gente. O dinheiro não é esforço. O dinheiro não é esforço. O dinheiro é leveza. O dinheiro é leveza. É justo o contrário do que você aprendeu. Então dá uma olhada, Chay, para as crenças que você tem que estão te mantendo nessa prisão. Hoje o pessoal só quer falar de relacionamento, nada a ver. Vou ter que sair, Mari. Minha filha tá do lado. Beijo, Bela. Tem assuntos que não rola perto dela, muito nova. Ah, entendi. O que a gente tá falando? A gente tá falando mal de... Não entendi, Belinha. Não me entendi. A gente tá falando alguma coisa errada sobre relacionamento? Falei uma coisa errada. Será que eu falei, Bela? Não tô entendendo. Será que é comigo que ela tá falando? Bom, vambora. Mari, eu tenho um grupo de mulheres, ela só me escuta. Lá ensino, porém, vou mandar outra mensagem explicando. Mari, ontem de manhã, o ego do Jairo veio com tudo, essa parte financeira. Nossa, levei várias horas. Por que não me chamou, maravilhoso? Por que não me chamou que eu te ajudava? Mentorado meu, só me chamar que eu ajudo, é rapidinho. No meu caso, o meu carro quebrou e a moto também. Para te mostrar a frequência que você tava. Para voltar pro Jairo Próspero. Acordei preocupado com... Ai, que ódio! Jura? Ainda bem que tu tá no meu grupo. A gente vai resolver isso aí dentro do grupo. Para você nunca mais cair em cilada do ego. Tem uma mulher que está se afastando. Estou ensinando a ela. Não sei porque ainda estou ensinando. Eu não entendi o que tu quis falar, Alzira. A Helena Olives falava que ela ficava na frequência boa 15 minutos e 23 e 45. Eu fazia muito isso. Era... Bota aqui meia hora do dia na gratiluz, né? Naquela... a glândula timo, sol, música quântica, aquelas, né, tudo aquelas coisas lindas. E o resto do dia era bufando. Tinha nem como, né, gente? Hoje eu percebo o quanto a gente se ilude. Ficava na identidade de escassez. Depois que mudou, tudo mudou. Sim, maravilhosa. Mari, como mudar uma crença? Gente, para mudar uma crença, você tem que saber qual a crença que você tem. Simples assim. Você olha para a tua realidade. O que tem aqui? O que tem aqui? Ah, tem falta de dinheiro. Beleza. Você vai procurar o que você acredita sobre aquilo que está sustentando isso. A tua vida hoje é uma ideia, uma crença sustentada. Simples assim. Oi, Cidinha, boa noite. Já te incomodo 5 dias. Sábado e domingo te dou folga, mas eu deitei e comecei a lembrar da minha identidade que eu vesti. Tá ótimo, se você resolveu, tá ótimo. Boa noite, boa noite, boa noite. Só achei agora o TikTok não me notificou. Jura, Sônia? Mas como é que pode isso?
Mari, quando vem um pensamento, meu coração gela. O que fazer? Lembra que você não é teus pensamentos. Você não é a voz na tua cabeça. Você não é a voz na tua cabeça. Isso é ganhar consciência. Você não é a voz na tua cabeça. Ponto. Parece que a mulher não quer aprender e eu ainda estou tentando fazer ela entender. A questão é a seguinte, né, Alzira? O porquê que eu tô perdendo tempo com isso? Simples isso. O porquê que eu tô perdendo tempo com isso? O que tá te prendendo a isso? Por que você tá colocando a tua energia nisso? Porque é assim, ó, gente, o universo funciona com troca, sistema de troca, né? Eu dou, vocês recebem, vocês doam, é uma troca, não tem como ser diferente, né? Que nem eu, por exemplo, eu faço grupos, né? Vou começar um grupo terça-feira, 30 dias com vocês. Eu dou o mapa, eu pego na mão de vocês durante 30 dias, todo dia ali, né? A gente troca áudios, a gente conversa, todas as dúvidas de vocês são sanadas, tem aulas, tem tudo lindo. Mas caminhar é contigo, meu amor. Se você não faz o mínimo, não tem como receber o máximo. Né? Então, a Mari, dentro dos grupos, ela dá tudo que você precisa para estourar, para quebrar todas as barreiras. Agora, se você não caminha, daí não tem como. Daí nem a Mari, nem o Paulo, nem o João, nem o Felipe, ninguém vai conseguir ver na tua vida. Então, a questão não é nem o porquê que ela não aprende, né? A questão é o porquê que você tá aí parada com esse povo. O que que eu não consigo enxergar aqui? Pensamento com o futuro. O futuro nem existe. Jura, Jairinho, que o TikTok não tá entregando minhas lives? Mas tô doida, então. Mari, você não me respondeu. Eu não vi tua pergunta maravilhosa. Eu queria ver ela livre da ansiedade. Por que você quer ver ela livre da ansiedade? Entendeu? A ansiedade é dela. Ela que tem ansiedade. Então é ela que tem que querer se livrar da ansiedade. Ela tem que querer isso, não você. Então você tá querendo, tipo, viver a vida dela, entendeu? Tá pegando responsabilidade sobre a vida dela. Isso é muito perigoso. Por exemplo, eu amo os meus mentorados, as pessoas, os grupos, tudo que eu faço. Meu trabalho, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Beleza? Mas eu não pego responsabilidade pela vida de ninguém. Ninguém. Né? Eu sou uma pessoa que eu dou curso para mentores. Eu formo mentores. Então eu já dou isso, é o primeiro passo que eu já digo para eles. Não pegue responsabilidade sobre a vida dos outros. Você vai lá, você faz o teu trabalho com excelência, você dá suporte, você ajuda, você tem empatia pelo outro. Tudo isso é o que eu ensino para os mentores, né? Para você, seja um mentor foda, seja um mentor incrível, maravilhoso, tá? Só que a questão é a seguinte: não carregue o outro nas costas. Você não tem responsabilidade pelo que ele não faz. Ok? Então, eu ensino como tem que fazer, eu faço meu trabalho com excelência, com muito amor, com muito carinho. Eu dou um suporte maravilhoso. Ok? Só que a tua parte você tem que fazer. Né? Então, é simples assim. Fala, Ju! Boa noite, maravilhosa. Alguém pegou minha foto íntima na lixeira e jogou na rede. O que eu faço? Primeira coisa, não aceito que você não quer viver. Então, não veja isso como um problema. Aconteceu? Beleza. Como é que eu posso resolver? Ponto, só isso. E vai viver a tua vida. Tá resolvido. Porque ficar rumigando o problema só gira mais problema. Então não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Ok? Por que isso é um problema? Para quem que isso é um problema? Né? Então quando você entende que isso é um problema para o ego e não para a consciência, o ego vai ficar tricotando o problema e aumentando o tamanho, né? E a consciência não. Ela traz a solução. Então, no meu caso, o que eu faria? Olharia para isso não como um problema, mas sim como uma situação que aconteceu e aceitaria que tá tudo resolvido e vai viver. Pronto. Eu identifiquei a crença. Daí, como faço para eliminar? Você tem que ressignificar e não eliminar, tá, linda? Você é minha mentorada?
Já fez mentoria comigo, amor? Mari, um gato quebrou minha torneira na rua. Já respondi. Então, será que eu estou assumindo a responsabilidade? Com certeza. Você está assumindo a responsabilidade por uma vida que não é tua. Né? Tá puxando para tua vida problemas que não são teus. Gente, a gente tem que ter uma clareza muito boa, tá? Porque hoje em dia, eu vou montar um grupo para ajudar as pessoas. Primeira coisa, o que eu tô ganhando com isso? Gente, o universo é troca. Ai, Mari, o universo é troca. Primeira lição da abundância universal. O universo trabalha com troca. Troca, tem que ter troca. Eu tenho um grupo que eu tô ajudando as pessoas. O que eu tô ganhando com isso? Experiência, eu tô ganhando alegria, felicidade, tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa, tá? Nem que seja ali uma alegria, um contentamento diário, que eu amo fazer isso com muito, muito, muito contente. Então, eu tô ganhando isso. Alguma coisa tem que ganhar, porque senão você fica em débito com o universo. E daí você é cobrada de outra forma, tá? Então, não fique em dívida com ninguém, não fique em dívida com ninguém e também não aceite nada de graça. Não se doe demais. Tudo isso a gente cuida, né? Nós, mentores, tem que cuidar para não se doar de mais nem de menos. Tem que manter a cautela ali, a energia. E você, pelo jeito, está assumindo responsabilidades que não são suas. A questão é o porquê que eu estou assumindo responsabilidade sobre a vida dos outros? O que tem na minha vida que eu não quero ver, que eu estou querendo olhar para fora? Mari, hoje à tarde, onde passo todo dia, uma abóbora enorme em cima da cerca. E fiquei pensando, tudo que a gente quer já está, só basta escolher a percepção. Perfeito, hein? Perfeito. Fala, Carlinha, boa noite. Todo dia passava e não percebia, e só olhei do lado. Olha que lindo. Bingo, compreendo a resposta, Mari. Isso aí, maravilhosa. É isso aí. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus do céu, eu quero tudo de graça. Gente, não queiram as coisas de graça. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não queira nada de graça. Pague as coisas com alegria, com felicidade. Receba as coisas com alegria e com felicidade. Seja o que for, doe com alegria, doe com gratidão. Só quem doa é quem tem. Tá? Ó, pegou a chave? Receba com alegria, receba um elogio, receba curtidas, comentários, compartilhamentos, dinheiro, presentes, receba com gratidão, com alegria. Isso aumenta teu score universal, ok? Então aprenda a doar com gratidão, com alegria e receber também com gratidão e com alegria. Não queira nada de graça. Ai, mas a minha amiga faz unha, eu vou lá que ela vai fazer minha unha de graça. Você vai ficar em débito com o universo. De repente, fura o pneu da tua moto, do teu carro, você vai lá e gasta o valor até mais para você não ser tonta. É assim que funciona. Então não queira as coisas de graça. A amiga pintou minha unha, beleza, eu vou fazer um bolinho, vou dar para ela. Sei lá, nem que seja um buquezinho de flor, vou colher lá no quintal, vou levar para ela, vou fazer alguma coisa. Mas eu não vou ficar em débito com essa pessoa. Eu vou retribuir a gentileza.